Hoje existem seitas que se dizem cristãs e acham que o crente não precisa mais de médicos ou medicamentos. Tudo se resolve com milagre, com sinais, com maravilha, seja para o corpo, seja para a mente. Alguns chegam até a dizer que um crente genuíno não fica doente, porque Cristo teria carregado nossas enfermidades na cruz. Não. O que não percebem é que ele não carregou as nossas enfermidades alguma na cruz. Na cruz, ele carregou pecados. Ele carregou as enfermidades em vida, quando andava aqui nesse mundo e curava as pessoas e tomava para si a enfermidade daquela pessoa que estava doente. Isso em Mateus 8, 16 a 17 fica muito claro, que era quando ele curava as pessoas que ele levava as doenças delas, como Isaías havia profetizado. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Isso está no Evangelho de Mateus capítulo 8, versículo 16 a 17. Muitas tragédias têm acontecido por causa de conselhos perversos de pessoas que não compreendem a palavra de Deus e buscam apenas ganhar dinheiro em cima de incautos, vendendo suas supostas curas em rede nacional. Quando eu morava em Goiás, eu soube de um menino picado de cobra, cujos pais pertenciam a uma igreja pentecostal e se recusaram a deixar que o menino recebesse o soro antiofídico. Sabe o que aconteceu? O garoto morreu. Outro menino picado por uma jararaca, eu mesmo socorri e precisei insistir muito com seu pai, que era obreiro de uma denominação pentecostal, para que ele me deixasse aplicar no menino o soro antiofídico, que nós conseguimos encontrar numa fazenda da região, e também que deixasse eu levar o garoto para um hospital em Brasília. Para o pai, que nas crenças que ele tinha na sua religião, a cura já tinha acontecido pela oração. Mas para o garotinho estava evidente que não. Mesmo recebendo o soro antiofídico, ele teve uma crise renal naquela noite que teria sido mortal se ele estivesse longe de um equipamento de diálise que tinha, obviamente, no Hospital de Brasília, para onde eu levei o garoto. Uma das vertentes mais nefastas dos pregadores pentecostais é aquela que enxerga doenças mentais como possessão demoníaca, impedindo que pessoas recebam um tratamento profissional adequado. Existem casos de depressão profunda em que o pastor diz expulsar o espírito maligno e sugere que a pessoa pare com os medicamentos só para ela ser encontrada depois morta por suicídio. Eu soube de um caso assim. Felizmente, a jovem foi socorrida em tempo, depois de ter cortado os pulsos, baseado num conselho de que podia parar os medicamentos que já estava curado. Recentemente alguém me escreveu explicando que é diabético, que teve uma crise muito séria, ficou entre a vida e a morte no hospital, onde era visitado pela pastora da igreja pentecostal que ele frequenta. Quando saiu do hospital, a pastora insistiu que ele deixasse de tomar insulina, porque ela teria recebido uma revelação de que ele já estava curado e precisava ir logo à sua igreja para dar testemunho da sua cura. Eu sugeri que ele procurasse um médico, fizesse os exames indicados pelo médico e tomasse o medicamento que o médico receitasse. Quanto à profetada daquela pastora, eu sugeri que nem voltasse mais naquela igreja, porque a intenção dela era apresentar testemunhos para fazer os incautos abrirem suas carteiras e darem dinheiro. É para isso que servem os testemunhos nessas igrejas. Eu conheci pessoas que viram ou que trabalharam nos bastidores dessas igrejas e contam o tanto que existe de enganação, inclusive com atores contratados para se passarem de doentes ou pessoas com diagnósticos falsos para irem dar testemunho de que foram curadas. Uma pessoa que eu soube, era um brasileiro técnico de som, ele estava trabalhando nos Estados Unidos fazendo reparos nos bastidores de um palco que tinha sido montado para um grande evento de curas num ginásio de esportes lá. Aí ele estava lá sozinho e ele viu pela fresta da cortina chegar o pregador daquela noite, o pregador de milagres, um pregador famoso que cura todo mundo lá. Ele se apresentaria naquela noite. Mas com o pregador veio uma trupe de atores, carregando cadeiras de rodas, muletas, óculos escuros.
Eles estavam todos ali para ensaiarem como seriam as curas da noite. E aí esse rapaz técnico brasileiro viu tudo como é que era feita a embromação daqueles atores que à noite seriam curados, entre aspas. Portanto, fuja das profetadas que você por aí, fazendo da fé cristã motivo de chacota para os incrédulos. Eu sugiro que também não caia na conversa dos pregadores que acham que tem poder para dominar epidemias, porque muitos deles recorrem a médicos de hospitais quando ficam doentes. Você nunca viu isso? Um famoso autodenominado apóstolo procurou um dos hospitais mais caros do país para operar o seu joelho, ao contrário do que ele parece fazer no palco quando se diz capaz de curar de câncer até unha encravada. Quem pagou por aquela operação foram os ingênuos que dão dinheiro a ele acreditando nas suas supostas curas. Outro famoso autodenominado bispo prometeu curar os olhos de todos os que usavam óculos numa grande concentração no estado do Maracanã. Muitos ali destruíram seus próprios óculos com a promessa da cura. Mas, alguns dias mais tarde, o mesmo bispo se apresentou de óculos numa entrevista. E aí a repórter questionou: ué, o senhor não prometeu curar os olhos de quem usava óculos? E ele, com a maior cara de pau, respondeu: é que a minha fé é pequena. Também tem o caso daquele médium espírita brasileiro conhecido internacionalmente por suas cirurgias feitas com as mãos banhadas em sangue, o suposto sangue, mas que não teve escrúpulos de correr para um hospital, também dos mais caros, quando precisou do tratamento de um médico. Pelo jeito, os supostos espíritos de médicos do passado, que são os que chegam nele, não atuavam naquela especialidade da medicina que devia ser muito moderna para aqueles espíritos do passado.